Queridos, me foi passado a missão de trazer aos irmãos nessa noite a introdução dessa temática que a igreja irá abordar nesse próximo mês, sobre a reforma, sobre os pontos do calvinismo. E nós, como reformados, precisamos estar muito bem alinhados com a nossa doutrina. Precisamos saber qual é a razão da nossa fé. João Calvino, certa vez, disse que toda verdadeira sabedoria consiste em 2 pontos. Primeiro deles, conhecer a Deus. Segundo, conhecer a si mesmo. Só podemos ter acesso a isso quando nós conhecemos a Escritura. Por isso, a minha missão nessa noite é te mostrar como de fato nós somos diante da santidade de Deus. Para isso, queridos, eu quero te passar por um breve panorama histórico sobre o Sínodo de Dort, aonde essa decisão a respeito, aonde surgiu os cânones de Dort, o documento que foi resultado dessa reunião, que trouxe para nós como funciona a nossa crença a respeito da soteriologia, sobre a salvação. O termo aqui é um pouquinho mais difícil, né? Soteriologia, o termo sotero. Quem nasce em Salvador é o quê? Soteropolitano, é a mesma palavra lá do latim. Então, soterologia, o estudo da salvação. Por isso, nós precisamos entender que 1517, você se lembra o que aconteceu neste ano? Martinho Lutero, um monge alemão, vai até a Catedral de Wittenberg com as 95 teses, principalmente refutando a Igreja Católica Apostólica Romana, mostrando todos os erros e como a igreja havia se distanciado do plano original de Deus, das Escrituras Sagradas. Nós vemos então que Martinho Lutero, indignado principalmente com as indulgências, prega na Catedral de Wittenberg estas 95 teses. Esse movimento não começou com Martinho Lutero, vem muito antes dele. E também da mesma maneira, a partir desse movimento, que podemos dizer que foi o estopim da Reforma Protestante, muitos outros homens foram levantados por Deus para que a fé reformada ganhasse espaço por todo o continente europeu. Nós precisamos entender como que isso aconteceu até o momento do Sínodo de Dort. É uma diferença aqui de 101 anos. A Reforma Protestante, a partir de Martinho Lutero, 31 de outubro de 1517, o Sínodo de Dort foi convocado no ano de 1618, ou seja, um pouquinho mais de 100 anos de diferença. Precisamos entender que a Europa naquele contexto é liderado, então podemos dizer assim, por Martinho Lutero, influenciado por príncipes e homens com muita influência naquele contexto. Eles tinham essa necessidade de fazer com que a igreja se separasse do Estado, porque quem coordenava o pensamento religioso daquela cultura era o rei, era a monarquia, eram aqueles que tinham o poder do próprio Estado. A reforma protestante, então, não foi apenas uma reforma religiosa, mas também uma reforma política. Quando então nós observamos o que acontece, vemos que Deus levanta homens, como por exemplo João Calvino, que conduz de uma maneira maravilhosa a fé reformada para Genebra. Ali ele criou a Academia de Genebra, onde grandes homens de Deus foram formados e aderiram à fé reformada. Vemos outros homens como Zwinglio na Suíça, enfim. Nesse trajeto então de 100 anos, nós vemos que agora na Holanda, estes homens reformados estavam lá. O Estado convoca que os principais líderes religiosos se dirigissem à cidade de Dort, aonde eles juntos deveriam desenvolver um documento que fosse contrário ao documento que foi apresentado pelos remonstrantes. Nome difícil, né? Vou te explicar. Lembram de João Calvino? Quando ele criou a Academia de Genebra, ele teve como seu sucessor Teodoro Beza. Este homem, um homem de Deus que aderiu à fé reformada também, teve como aluno um homem chamado Jacó Arminius. A base da teologia, do pensamento de João Calvino, está na fonte lá de Agostinho. Enquanto de Jacó Armínio, muitos dos questionamentos foram levantados por ele acreditar muito nos ensinos de Pelágio. Então Jacó Armínio, em nenhum momento ele se levanta contra a igreja reformada, mas ele se questiona Calvino a respeito do pensamento dele sobre salvação. Ele dizia que a salvação não era bem como João Calvino estava dizendo. Vou representar isso para você numa ilustração que você nunca mais vai esquecer. Para João Calvino,
E para os calvinistas, a salvação funciona da seguinte maneira: imagina que você está dentro de um poço, você não consegue sair desse poço, ele é muito fundo, você, por mais que tente escalar, nunca vai sair de lá. Deus, através da sua soberania, através do seu poder, de uma maneira extraordinária, Ele vai até você e Ele te retira de lá. Para os arminianos, Deus, Ele não te retira de uma maneira extraordinária, mas Ele coloca uma corda para que você suba ou não. Ou seja, a salvação, ela depende muito mais de um esforço humano, uma resposta humana. Por isso, então, nós vemos que durante esse período onde os remonstrantes apresentaram esse documento, que era chamado de remonstrância, a ideia do Sínodo de Dort era refutar esses pensamentos. E no que eles acreditavam? Eles acreditavam que a depravação ela era parcial, que o homem não era tão mau assim. Eles acreditavam que a eleição era condicional, que ela dependia de nós. Eles acreditavam que a expiação era ilimitada, Jesus morreu para todo mundo. Eles acreditavam que a graça era irresistível, que por mais que o Espírito Santo movesse o seu coração, você poderia sim resistir a ele. E eles acreditavam que os santos poderiam perder a sua salvação. Por isso, então, nessa reunião do Sínodo de Dort, foi então escrito os cânones de Dort, e ali os 5 pontos do calvinismo falando sobre a salvação. Então, se você é reformado, você precisa saber disso. Nós acreditamos que a depravação é total, nós acreditamos que a eleição é incondicional, nós acreditamos que a expiação é limitada, nós acreditamos que a graça é irresistível, nós acreditamos na perseverança dos santos. A minha função nessa noite é falar para você um pouquinho sobre a depravação total, como nós somos totalmente pecadores, e como Deus de uma maneira extraordinária trata conosco a partir dessa nossa natureza. E para isso, o texto que eu escolhi para nós refletirmos sobre esse tema, encontra-se no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 3, abra comigo a sua Bíblia. Gênesis, capítulo de número 3. A palavra de Deus diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que vocês dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça,
e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e erva daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar, queridos. Santo Deus, nós estamos aqui reunidos com um único propósito: prestar-lhe o culto. Senhor, a respeito da nossa condição totalmente depravados, nós clamamos pela sua intervenção na nossa vida, que o seu Santo Espírito encha-nos neste momento e nos ilumine as nossas mentes, dá-nos o correto entendimento para que sejamos alimentados e edificados para a honra e glória do seu santo nome. Quanto a mim, Pai, um miserável pecador, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que eu possa ser nessa noite a tua boca, o seu instrumento para trazer a tua verdade à tua igreja. Toda honra e toda glória seja dada a ti, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Esperança em meio à depravação, é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, queridos. Em um mundo onde parece que a cada dia nós temos mais motivos para perder a esperança, nós lemos um texto onde parece que a esperança foi tomada das mãos daqueles aos quais o Senhor criou. Quando nós olhamos para o nosso cenário, nós percebemos que as coisas não estão bem. Quantos aqui têm sido afetados pelas queimadas que estão queimando o nosso país? O relacionamento do homem com a natureza está corrompido. Mais do que isso, quantos aqui têm sido afetados pelas crises relacionais que nós temos uns com os outros? Quais são as pessoas da sua vida que você pode se lembrar, as quais você já teve algum problema, ou algum motivo pela qual você simplesmente deixou-as indiferente à sua vida, ou não quer mais se relacionar com elas? Como nós podemos avaliar as grandes crises existenciais as quais a nossa geração tem enfrentado hoje? Crises sobre como falta de propósito, uma geração totalmente ansiosa, depressiva, que não encontra mais sentido para a sua vida. A nossa relação com o próximo e conosco mesmo está também pervertida e corrompida. Nós observamos, queridos, que o início de toda essa história está exatamente nesse capítulo, o qual nós estamos lendo nesse momento. Preciso que você se lembre da criação perfeita de Deus. Deus, depois de 7 dias, e eu não quero me delongar sabendo se foram eras, quanto tempo tudo isso levou, mas a palavra de Deus nos mostra que durante esse tempo, Deus vem e Ele cria todas as coisas do zero. Esse mundo vem à existência através desse poder de Deus. E eu acho lindo de lembrar como as coisas eram, porque no mundo onde não tinha pecado, não tinha mal, não tinha corintiano, não tinha nada de ruim, nós vemos um mundo perfeito, mas não por conta apenas disso, mas um mundo onde o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, estava com a sua criação materialmente todos os dias. Você lembra que nesse texto que nós lemos, nós somos lembrados que Jesus, Deus Todo-Poderoso, vinha ter com eles no jardim toda a viração do dia. Imagina você, no final do seu dia, depois dos seus afazeres, você se encontrar
com o seu Redentor, com o seu Salvador, com o seu Criador, a motivação para viver seria outra, não seria? Esse é o cenário que está nos sendo traçado em Gênesis 1 e 2. Porém, quando nós entramos em Gênesis 3, nós percebemos que a nossa natureza começa a se manifestar. Homem e mulher, diante desse cenário maravilhoso e perfeito, eles não estão contentes com isso, e eles deliberadamente optam por se rebelar contra Deus. A palavra de Deus diz que eles tinham uma ordem de Deus: vocês podem se alimentar de todos os frutos desse jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adivinha qual eles quiseram se alimentar? Da única que não podia. Vemos nessa história que então Deus vem até eles são expulsos do jardim, a sentença pelo crime que eles cometeram foi dada, e agora eles são expulsos da presença de Deus. 2 querubins são colocados à porta do jardim, uma espada flamejante, garantindo que agora pecadores não são mais admitidos na presença de um Deus que é totalmente santo. Nós nesse texto começamos a ver os desdobramentos disso, e aqui eu queria destacar como o nosso Deus, mesmo em um mundo totalmente depravado, a partir da queda do homem, como Ele ainda renova a nossa esperança. Esse texto se propõe a nos apresentar a entrada do pecado do mundo, quando as coisas começaram a descambar, quando o erro entrou nesse mundo, quando tudo aquilo que é ruim entrou nesse mundo, quando a nossa natureza agora foi transformada. E se antes nós tínhamos livre-arbítrio para ir até Deus, agora, por mais que nós queiramos, nós nunca mais seremos admitidos na presença de Deus pelas nossas próprias forças. Vemos, queridos, que Adão e Eva, diante de um mundo perfeito, eles escolhem desobedecer a Deus. Em primeiro lugar, queridos, esse texto nos apresenta a criação perfeita e o seu desejo por aquilo que é mal. Adão e Eva, num dia comum, vivendo do jardim, nós não sabemos quanto tempo eles passaram vivendo lá, mas nós sabemos que em determinado momento, aquela árvore que era proibida, ela se torna a mais atrativa dentre todas as outras. Será que você se identifica com Eva? O que é proibido é mais gostoso, já ouviu falar isso? Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu quero. Ou como os meus menininhos, Timóteo não coloca a mão na tomada. O que ele faz? Ele coloca a mão na tomada. Essa é a nossa natureza, essa é a natureza do ser humano. E como eu usei o exemplo aqui do meu filho, isso começa desde que eles são muito pequenininhos. Nós somos totalmente depravados desde que nós nascemos. Em iniquidade nós fomos concebidos. Certa vez, eu ainda pastoreando em São Paulo, eu não tinha filhos, nunca tinha cuidado de criança na minha vida, e eu recebi a seguinte missão: eu teria que cuidar de 2 filhos, de 2 amigos da minha igreja, Bernardo e a Maitê, e o meu desafio era passar um dia com eles, e que no final do dia eles ainda estivessem vivos. Era essa a minha missão, somente isso. Mas eu não sabia o que criança comia, o que não podia comer. E aí eu fiz um propósito no meu coração. Eu já era pastor, eu falei, eu vou fazer o dia dessas crianças o dia mais feliz da vida delas. Uma observação: Bernardo e a Maitê, eles eram intolerantes à lactose, eles não podiam comer nada que tivesse leite. Beleza, essa era a informação que eu tinha. Cheguei para eles, na hora do almoço: o que é a comida que vocês mais gostam de comer? Pedi no iFood, chegou o prato para eles, maravilhoso, eles comeram bem, tudo perfeito. E aí eu fiz um propósito no meu coração, que aquele seria o melhor dia da vida deles. E eu lembro que os pais deles, sempre depois de uma refeição, davam um quadradinho de chocolate. Eu falei, hoje eu vou dar uma barra para cada um. Hoje esses meninos vão ser felizes. E aí eles terminaram de comer, eu lembro que eu peguei aquela barra, chocolate delicioso, e eu levantei assim, e eu mostrei para Maitê. Ó, Maitê, o que eu trouxe para vocês? Ela olhou aquele chocolate, ela, nossa, pastor, que delícia, posso comer esse chocolate? Falei, claro, eu comprei para você. Imediatamente, ela pega aquela barra, ela quebra na metade, e ela, antes de comer, leva para o irmão dela. Nessa hora o Espírito Santo começou a tratar meu coração,
Porque eu olhei ali, eu vi exatamente o estereótipo de Eva. Comeu, foi levar para o irmãozinho, eu olhei o irmãozinho comendo, eu falei, gente, é Adão. Mas o pior foi depois que eu olhei para mim, quem que eu era nessa história? Aí eu vi que as coisas não estavam tão legais. Adivinha o que aconteceu depois dessa tarde? Você não deixa com a sua imaginação, mas eu tive grandes problemas. Mas isso mostra, queridos, que muitas vezes, desde pequenininhos, nós temos a prova viva de que nós somos totalmente depravados, que nós não precisamos provar às pessoas que nós somos maus, pelo contrário, raras as exceções, nós precisamos sempre mostrar a todos que nós somos bons, fiéis, confiáveis. Ou deixa eu te perguntar, quando você acaba de conhecer uma pessoa, como você sabe se ela é confiável ou não? O que te leva a saber se você merece confiar naquela pessoa ou não? Normalmente, naturalmente, nós somos desconfiados de qualquer pessoa que se achegue à nossa vida. E por que isso acontece? Porque a criação perfeita de Deus se corrompeu por este pecado. E que pecado foi esse? Não era que Adão e Eva, eles queriam simplesmente comer um fruto que era proibido. Não era porque Adão e Eva eram pessoas sem qualquer pensamento crítico, sem qualquer entendimento. Irmãos, você lembra quem discipulava diariamente Adão e Eva? O próprio Deus. Provavelmente, ou melhor, sem dúvidas, homens muito mais inteligentes do que nós aqui hoje. Muito, mas muito mais sábios do que nós. E agora nós estamos vendo este homem e esta mulher escolhendo deliberadamente dizer: Deus, nós não precisamos mais do Senhor, nós queremos o conhecimento do bem e do mal. Isso, biblicamente, e a partir de um viés teológico bíblico, está relacionado à negação de Deus. Ou seja, eles queriam ser seres autônomos, uma vida sem prestar contas a Deus, uma vida sem depender de Deus. E quer ver como eu posso provar que você ainda tem no seu DNA esse sangue de Adão e Eva? Os menininhos pequenininhos, qual que é o maior desejo deles? Timóteo, meu filho, eu dou aviãozinho na boquinha dele. O que acontece? Papai, não precisa, eu já sei comer sozinho, não é assim? Molequinho, 1 ano de idade, Judá, já quer andar. Se eu ficar segurando ele, o que ele faz? Fica brabo. Não, papai, eu ando sozinho. Mas isso não se aplica só aos meus filhos. Você, ou você adolescente que está aqui, qual que é o teu sonho dos 18 anos? Pastor, tirar a carteira e ser livre, viajar pelo mundo. A gente ri dos nossos adolescentes, mas a gente pensava igualzinho, não é? Mas quer ver? Você que é adulto, que está agora no mercado de trabalho, qual que é o seu maior desejo a partir do seu trabalho? O meu maior desejo, pastor, é ser estável. Construir uma casa, ter a minha família, não depender de ninguém, não ter sustos na minha vida. Não é assim que a gente pensa? Se não fosse, por que tantas pessoas hoje sonham com um concurso público? Mas isso não se aplica também só aos adultos, os nossos irmãos mais experientes. Qual que é o sonho que você, meu irmão mais velho, tem? Ah, pastor, eu quero cuidar da minha saúde para nunca precisar depender de ninguém, eu não quero dar trabalho. Você percebe como nós somos homens e mulheres que desejam em todos os âmbitos da nossa existência sermos independentes? Isso está no DNA de Adão e Eva. E aqui eles não queriam ser dependentes de quem? De Deus. Nós somos totalmente depravados. Nós diariamente escolhemos sermos os protagonistas da nossa própria história. Adão e Eva, eles corromperam, foram instrumentos de Satanás para que todo o cosmos experimentasse do pecado nesse mundo. Por isso, em primeiro lugar, a criação perfeita de Deus experimentou a corrupção do pecado. E essa é a nossa condição, queridos. O que você pode fazer para não ser pecador? Ou melhor, aos nossos irmãos que acreditam que a salvação depende de nós, uma pergunta: você pode, a partir de hoje, não pecar mais? Se depende de você, escolha a partir de hoje, não vou mais pecar. Você consegue fazer isso? Não consegue, porque a nossa natureza é depravada. Sempre quando nós tivermos a possibilidade entre escolher as coisas de Deus e as coisas deste mundo, naturalmente,
nós escolheremos as coisas desse mundo. Quem aqui já criou uma plantinha? Chegou um tempo atrás, eu fui fazer um jardim na minha casa, e essa era a minha missão, ser o jardineiro. Gente, pensa no trem que dá trabalho. Se você já cuidou de uma plantinha, até o feijãozinho que você planta na escola, o trem para dar trabalho, não é? E eu lembro que esse jardim, se eu não cuidasse dele todo dia, o que acontecia? Mato, erva daninha, sem fazer nada acontecia isso com ele, com a natureza. Quiçá, o que nós podemos dizer de nós mesmos quando nós não vigiamos e não cultivamos o nosso relacionamento com Deus? Esses somos nós. A criação de Deus, ela foi pervertida com a entrada do pecado no mundo, mas em segundo lugar, o pecado, ele trouxe a separação entre Criador e criação. Nós vemos a partir do versículo 7, que Deus, ele vem até Adão e Eva, e ele pergunta para eles, uma pergunta muito emblemática. Ele diz assim: onde você está? Que pergunta estranha, né? Eu creio num Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Será que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Por isso, essa pergunta, ela não tem um caráter de localização, mas um caráter de uma posição existencial. Onde que Adão e Eva estavam? Será que uma moita, uma árvore era suficiente para escondê-los do Criador? Nós vemos que o que estava no coração de Adão e Eva também é algo que está em nós até hoje. Quando nós pecamos, quem é a última pessoa que nós queremos encontrar na nossa vida? Quando nós erramos, quem é a última pessoa que nós queremos encontrar na nossa vida? Quando nós fazemos aquilo que nós sabemos que é proibido pelo próprio Deus, quem é a última pessoa que nós queremos encontrar na nossa vida? Nós somos totalmente depravados, queridos. Nós estamos afastados do Criador. Nós estamos distantes do nosso Senhor, ou como o Agostinho diz, que a queda, ela não foi que o homem caiu, mas uma queda invertida, que Deus se retirou da presença dos homens. Quem aqui consegue nesse momento apalpar o Deus Criador? Você consegue fazer isso? Dá um abraço aqui em Jesus. Eu tinha um irmão da nossa igreja, que ele quase fazia isso. A gente ia jantar na casa dele, ele sempre deixava uma cadeira vazia. E um dia eu tive coragem e perguntei: mas por que sempre tem essa cadeira vazia? Ele: não, é para Jesus, que Ele está aqui. Tem que acreditar, né, pastor? Gente, não é isso. Não é assim que funciona. Nós estamos distantes do nosso Senhor. E lembrem-se, existe a promessa de que um dia nós estaremos com Ele novamente, em carne, em corpo, mas sim glorificados. Mas até lá, nós vivemos debaixo de uma promessa, e essa promessa nos é dada a partir desse momento em que homem, criação e criador são separados. Nós vemos que Deus, ele chega até Adão e Eva, a serpente, e dá a sentença pelo crime que eles cometeram. Eu não quero me deter tanto a sentença da mulher, mas mais a sentença de Adão. Ele diz para ele: Adão, a partir de agora você vai ter que trabalhar, e trabalhar muito. Do suor do seu rosto você colherá aquilo que trará a você o seu mantimento. Agora a terra está amaldiçoada, existem cardos e abrolhos que trarão prejuízo a essa terra. O pecado trouxe separação entre a criação e o Criador. Por isso eu ilustrei a você lembrando das queimadas, dos furacões que estão acontecendo nesse momento nos Estados Unidos, os terremotos, as inundações que aconteceram há pouco tempo atrás no Rio Grande do Sul. Não parece que o mundo está descambando? O mundo sempre foi esse, desde que o pecado entrou no mundo, mas eu quero que você guarde no seu coração, esse não é o plano do nosso Senhor para a criação. Nós estamos vivendo isso pela nossa livre escolha. Nós escolhemos nos rebelar contra Deus, mas aqui está o texto que está nos lembrando que nós, por mais que não sejamos os responsáveis por ter escolhido comer daquele fruto, nós somos representados por Adão. Muitas pessoas falam assim: ah, pastor, quando eu chegar no céu eu vou dar um murro na cara de Eva, aquela maldita. Eu tenho que trabalhar, fazer um monte de coisa nesse mundo, lavar a louça por conta daquela miserável, eu vou dar um murro na cara dela. Irmão, se você estivesse no jardim, sabe o que você ia fazer? A mesma coisa. Muitas pessoas pensam: nossa, mas isso é injusto, né? A gente ter que pagar pela escolha errada de uma outra pessoa.
mas lembre-se que está lá em Romanos capítulo 5, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem, todos nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Amém? A separação entre criação e Criador. Nós estamos afastados. Romanos capítulo 3 nos lembra que todos pecaram, sem exceção, e carecem da glória de Deus. O pecado cria em nós uma barreira entre nós e Deus. Nós, a partir dessa separação, sempre estamos prontos a escolher o que é errado, sempre estamos prontos a sermos consumidos pelo nosso prazer nesse mundo. Ou, deixa eu perguntar para os irmãos mais experientes aqui, as tentações diminuíram? Continuam a mesma, não é? Desde os mais pequenininhos aos mais jovens, nós lidaremos com isso até o fim das nossas vidas. E por isso eu quero te perguntar: onde você está? Onde você está? Será que talvez você não tenha se levantado contra aquilo que você tem enfrentado na sua vida e acreditado que você é o Senhor sobre a sua vida? Não, eu vou dar um jeito, eu vou resolver esse meu problema. Não, esse meu problema sexual aqui, não, eu vou dar um jeito, eu vou me cuidar mais. Esse meu problema financeiro, não preciso de ajuda. Eu sou o responsável, eu vou fazer com que as coisas dêem certo. O meu relacionamento com os meus filhos, não, eu não preciso de ajuda. Irmãos, enquanto nós acreditarmos que nós somos os senhores da nossa própria existência, nós estamos escolhendo exatamente o que Adão e Eva escolheram. Diante do senhorio de Cristo, tenha claro no seu coração, você não é o Senhor da tua vida. A palavra de Deus nos apresenta 23 vezes a palavra Jesus em referência ao Salvador. Outras mais de 200 como Jesus, como a referência de Senhor. Hoje o nosso mundo está muito preocupado com salvação, não é? Mas o que nós não precisamos mais do que essa salvação que eles buscam é o senhorio de Cristo, é Ele regendo a nossa história, é Ele conduzindo a nossa vida, é Ele traçando os nossos caminhos, é Ele sendo responsável pela nossa história, é nós dobrarmos os nossos joelhos e dizermos: Senhor, eu já não consigo mais, eu não sei mais o que fazer, mas eu entendo que a sua vontade é a melhor para a minha vida. Se a criação está separada do seu Criador, você precisa entender que você não é Senhor da tua vida. Um pensamento, um coração totalmente depravado vai te dizer isso. Siga o seu coração, você pode, você consegue, você tem a força necessária dentro de você. Se essa força você está chamando de Espírito Santo, ok, mas se não, você é um miserável pecador como eu, como qualquer um dos irmãos que precisam desesperadamente da presença de Jesus na sua vida. Amém? Esse texto, em terceiro lugar, nos mostra que existe também a restauração em Cristo Jesus. E aqui eu queria destacar a sentença que Deus dá a Eva. Ele fala para ela que, no versículo 15, o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O Deus que nós servimos é um Deus que não leva em conta aquilo que nós fazemos. Do contrário que os irmãos arminianos acreditam, que nós podemos fazer com aquilo que nós queremos e Deus vai nos abençoar, nos dar a salvação, ou o exemplo que eu dei, subir naquela corda para sair desse poço chamado perdição, nós vemos que da mesma maneira como nós fomos expulsos do Éden, Deus voluntariamente vem até a sua criação, a cada um deles, Adão e Eva. O que isso significa, queridos? A graça de Deus que é derramada mesmo àqueles que são totalmente depravados. Deus não poderia simplesmente olhar para essa cena, olhar para a sua criação, vendo tudo o que eles fizeram, vendo tudo aquilo que eles tiveram como oferta ao Senhor. Deus poderia ter falado: eu não quero mais esses homens aqui, não quero isso não. Mas aqui nós entendemos o plano perfeito de Deus.
Jesus não estava na eternidade com Deus Pai, e Deus Pai chegou para Jesus e falou assim: Jesus, vai ter que descer. Olha lá, os miseráveis pecaram. Sabe desde quando Jesus, Ele é o Salvador? Desde a fundação desse mundo, Ele sempre foi o Cordeiro de Deus, Ele sempre foi o sacrifício voluntário, Ele sempre foi o sacerdote perfeito, Ele sempre foi a oferta voluntária, Ele sempre foi o Deus que criou este mundo e que voluntariamente se entregou para salvá-lo. Nunca veio de nós, nunca foi um plano B. Essa é a nossa história, essa é a narrativa, essa é a história bíblica, irmãos, que eu e você hoje fazemos parte. Nós somos esse povo, nós somos essas pessoas totalmente depravadas, mas que nunca, em nenhum momento da sua história, estiveram sozinhas. Você lembra o que nós encontramos lá em Mateus capítulo 28? Eu estarei contigo até a consumação. Que dia é esse? É o dia que novamente a criação se encontrar com o seu Redentor. Nós vemos, queridos, que depois que isso acontece, a humanidade se afasta cada vez mais de Deus. Logo, os primeiros filhos de Adão e Eva são pegos num assassinato. Caim mata o seu irmão Abel. Sete é aquele que dá continuidade à descendência. E nós vemos que da descendência de Caim vem um cara chamado Lameque, que simplesmente por alguém ter pisado no seu pé, zombado dele, ele os mata. Vemos que essa mesma geração é a geração que se corrompe, aonde Deus levanta um homem chamado Noé, e assim um novo povo agora existiria e toda a humanidade foi liquidada. Mas nós vemos que Noé, ao sair da arca, o que ele faz? Cultiva vinhas, do fruto dela ele se embriaga. O seu filho expõe a nudez de seu pai. Noé amaldiçoa o seu próprio filho. O que aconteceu? O pecado saiu do mundo? Continuava lá. Nós continuávamos os mesmos. E a história nos mostra que parece que vai ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E essa é a nossa história. E a grande pergunta: por que Adão e Eva não voltaram para o jardim? Ah, pastor, essa é fácil. Deus colocou querubins, uma espada flamejante, dizendo: agora pecadores não são mais admitidos na presença de Deus. Gente, Deus levou isso tão a sério, que você lembra no livro de Levítico, quando Deus começa a dar as orientações para a construção do tabernáculo? É muito legal porque são capítulos e capítulos de Deus mostrando qual deveria ser o fio que deveria costurar uma cortina, qual deveria ser o material que deveria ser posto naquela coluna, enfim, extremamente específico. Mas sabe o que é o mais interessante? Que no Santo dos Santos havia uma cortina. E se você é bom de Bíblia, você se lembra o que Deus mandou costurar, bordar nessa cortina que separava o lugar santo do Santo dos Santos? 2 querubins. Ou seja, o tabernáculo é uma grande representação do Éden. Quem habitava no Santo dos Santos? A Arca da Aliança, que representava a presença de quem? De Deus Todo-Poderoso. Para que os homens entrassem na presença de Deus agora, eles seriam representados por quem? Pelo sumo sacerdote. Ou seja, apenas agora um homem totalmente purificado, tinha todo um ritual de purificação, poderia entrar lá. Se ele entrasse em pecado, o que acontecia com ele? Seria exterminado naquele momento. Ou seja, Deus providenciou a imagem daquilo que um dia nós viveríamos novamente. Só que agora somente um homem entra lá. Mas se você avançar mais um pouquinho a história, você vai chegar quando o templo é construído por Salomão. E você lembra aonde ficava a Arca da Aliança? O Santo dos Santos era dividido pelo quê? Uma cortina, que tinha suas cortinas bordadas o quê? 2 querubins. Sabe o que é o mais lindo dessa história? Que quando nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, um Deus totalmente santo, aquele que é a representação viva do verdadeiro sumo sacerdote, aquele que sempre será admitido na presença de Deus Pai, Jesus Cristo, aquele que não é apenas a representação do sumo sacerdote, mas ele é a representação também do verdadeiro sacrifício, um cordeiro de 1 ano,
o qual não tem nenhum defeito. Jesus é mais perfeito que aquele cordeiro que nasceu em pecado. Jesus é a representação viva do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas mais do que isso, Jesus é ainda o nosso rei, o rei dos reis. Se Davi foi um bom rei, se Salomão foi um bom rei, não quero entrar nessa discussão, mas o que eu tenho no meu coração é que nenhum rei se compara ao Rei dos Reis, aquele que tem nas suas mãos o domínio de todo o cosmos. Ele é o Senhor da história, e Ele é a representação viva do verdadeiro Rei. Ou seja, Jesus é o verdadeiro Rei, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro sacrifício. O tabernáculo, o templo apontam para Jesus Cristo, o nosso Messias. Mas o mais lindo dessa história é quando Jesus Cristo, com seus braços abertos naquela cruz, Ele dá o seu último suspiro, Ele expira. Você lembra qual é a coisa que imediatamente acontece? O véu do templo se rasgou. Quem que estava nesse véu? Os querubins. A mensagem do Evangelho, queridos, é que agora, homens e mulheres totalmente depravados, através do sacrifício de Jesus Cristo, são admitidos mais uma vez na presença de Jesus. Isso significa que eu aqui, totalmente pecador, você aqui, totalmente pecador, totalmente depravado, nós podemos erguer as nossas mãos para os céus e dizer: Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve a minha oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou. Obrigado, Senhor, porque eu não tinha forças para chegar até Ti, mas através de Cristo Jesus eu posso mais uma vez crer que o Senhor é o Deus que está me cuidando, é o Senhor que está me levantando, é o Senhor que está me fortalecendo. E por mais que esse mundo ainda totalmente depravado nos leve diariamente à morte, agora eu posso ter a certeza de que eu não sou mais escravo dos meus medos, eu não sou mais escravo do meu pecado, eu não sou mais escravo dos meus traumas, porque o Senhor da minha vida, aquele a quem eu presto contas, aquele que define aquilo que eu vou ser, aquilo que eu vou fazer, sobre tudo, é o meu Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da minha história, amém? Quero te convidar a você se colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, amado Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela é viva. Obrigado, Pai, porque ela enche o nosso coração, ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela nos consola, ela nos mostra, Pai, quem é o Senhor, nos mostra quem nós somos, nos mostra, Pai, que somos totalmente depravados e que o Senhor não olha mais para nós a partir do nosso pecado. Mas quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê a face de Cristo. Obrigado, Pai, pela justificação. Obrigado, Pai, porque não foi nós que fizemos. Obrigado, Pai, porque não vem de nós, é tudo sobre Ele. Obrigado, Pai, porque essa é a esperança da nossa vida. Nós podemos estar vivendo os piores dias, mas o que nos fortalece é saber que dias melhores virão. Na eternidade. Pai, eu quero orar por aqueles que têm sofrido neste século, que estão sendo tentados, Senhor, que não têm sido fiéis a Ti, Senhor, que hoje seja o dia em que eles percebam que eles não são mais escravos das suas escolhas, que o Senhor os libertou e o Senhor nessa noite está os chamando para uma nova vida. Uma vida onde nós podemos entrar na presença do Santo dos Santos. Nós não somos sumos sacerdotes, nós não temos um sacrifício perfeito, nós não conhecemos o Rei, mas mais do que isso, o Senhor providenciou para nós tudo isso, porque o Senhor é o Rei, o Senhor é o sacerdote e o Senhor é o sacrifício perfeito. Pai, obrigado porque não é a política que vai trazer redenção a esse mundo. Obrigado, Pai, porque não é um outro homem nascido de carne como nós aqui que vai nos transformar a nossa nação. Obrigado, Pai, porque é apenas o Senhor. É o Senhor que restaura cada um de nós. E por isso eu peço que nessa noite o Senhor restaure relacionamentos,
Senhor, restaure vidas com Deus. Senhor, restaure relacionamentos entre pais e filhos, e encha-nos da sua santa presença. Nos ajuda, Pai, a colocar na nossa mente a tua eternidade. Livra-nos de nós mesmos e encha-nos da tua presença. Que assim como nós ouvimos hoje, Pai, sua criação perfeita foi corrompida, o pecado nos separou do Senhor, mas a restauração é a tua promessa que foi cumprida em Cristo Jesus. O Senhor esmagou a cabeça da serpente. Satanás não tem poder sobre nós, e nós vivemos nesse momento, Pai, com os nossos corações, os nossos olhos, a nossa mente, do dia que esse céu será rasgado e o Senhor descerá de lá com os seus anjos, nos tomará para si, nos chamará pelo nome e falará assim: entra, meu filho, para o gozo eterno. Está aqui a coroa da vida. Pai, nos prepara para esse dia, renova dentro de nós essa esperança, livra-nos da ansiedade, da depressão, do medo, e enche-nos do seu viver, em nome de Jesus, amém. Que Jesus os abençoe.